Você já sentiu como se você estivesse caminhando num túnel escuro e de repente alguém foi lá e acendeu a luz e você conseguiu ver tudo que estava à sua frente? Como se fosse uma mão gentil sendo colocada no seu ombro exatamente no momento que você mais precisava de encorajamento. E é exatamente assim a bondade de Deus. Não é apenas uma característica que ele possui, mas na verdade é quem ele realmente é. E hoje nós vamos descobrir como a bondade de Deus ela está sendo derramada em cada página do livro de Salmos, como uma fonte que nunca para de jorrar água fresca para todos aqueles que têm sede. Então eu quero te dizer, prepare o seu coração, porque nós vamos mergulhar numa revelação que com certeza vai transformar a sua existência. A bondade inexplicável, imerecida e infinita de um Deus por nossas vidas. Eu gostaria que você imaginasse comigo agora um jovem pastor, Davi, e ele se tornou rei passando por experiências inimagináveis. Ele foi traído, ele passou por guerras, ele passou por perseguições, ele passou por culpa, vitória e alegrias. E em cada uma dessas experiências ele descobriu algo que mudou a vida dele para sempre. O que foi que ele descobriu, Renata? Ele descobriu que Deus é bom o tempo todo. No Salmo 46, no verso 1, Davi escreve algo que deveria estar gravado no coração de cada um de nós. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Eu gostaria que você percebesse a palavra sempre aqui nesse verso. Ele não está dizendo às vezes, ele não está dizendo quando ele quer, ele está dizendo sempre. A bondade de Deus, ela não é um sentimento que vai e volta conforme o humor de Deus. Na realidade, é uma característica constante e imutável de quem Deus é. E essa característica, ela funciona como uma fonte que nunca se seca. Quando você está passando pela pior fase da sua vida, quando parece que tudo está desmoronando ao seu redor, quando as pessoas te decepcionam, quando seus sonhos se frustram, existe uma realidade permanente, inalterada. Qual que é essa realidade? A bondade de Deus, ela continua sendo derramada sobre a sua vida. Mas aqui existe algo que pode revolucionar a sua perspectiva. A bondade de Deus, ela não é apenas um conceito teológico que a gente estuda, estuda, estuda. Ela é uma experiência prática diária que deve fazer parte do seu dia. No Salmo 37, verso 25, Davi faz uma declaração impressionante. Ele diz assim: eu fui jovem e agora eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigando pão. Isso significa que Davi tinha experiência concreta da bondade de Deus. Não era uma fé cega, uma fé em vão. Era confiança baseada na experiência que ele já tinha vivido. Ele havia visto ao longo da sua vida como Deus tinha cuidado dos seus filhos de uma forma prática e real. E aqui está uma verdade que pode mudar a sua vida se você reconhecer isso no dia de hoje. Você não precisa, escute bem as minhas palavras, você não precisa se preocupar com amanhã. Por quê, Renato? Porque a bondade de Deus já chegou lá antes de você. No Salmo 139, no verso 5, está escrito assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Você consegue visualizar isso na sua cabeça? Deus, ele não está apenas observando a sua vida de longe. Ele está te cercando, ele está te envolvendo, ele está atrás de você, cuidando do seu passado, curando as suas feridas, restaurando os seus sonhos quebrados. Mas ele também está na sua frente, preparando o seu futuro, abrindo o seu caminho, provendo o que você vai precisar e você ainda nem sabe. É como se fosse um guarda-costa invisível que nunca dorme, que nunca tira férias, que nunca se distrai. Mas ele não é só um guarda-costa frio e distante. Na verdade, ele é um pai amoroso que conhece cada batida do seu coração. Se você olhar no Salmo 139, no verso 4, Davi ele escreve algo que deveria te deixar maravilhado.
Ele escreve assim: antes que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus conhece as suas necessidades antes mesmo que você consiga expressá-las. Ele conhece as dores antes que você possa senti-las. Ele conhece as suas lágrimas antes de você experimentá-las. Isso significa que quando você está orando, pedindo ajuda para Deus, clamando por socorro, Deus me socorre. Deus, ele não está sendo pego de surpresa. Ele já sabe exatamente o que você precisa. Na verdade, ele já estava até trabalhando antes mesmo que você pedisse alguma coisa para ele. É como a imagem de uma mãe que sabe que o filho vai ter fome antes mesmo que a criança reclame pedindo comida. Ela já está lá preparando o alimento. É como um pai que vê o filho se machucando antes mesmo que a queda daquele filho aconteça, e ele já está lá para ampará-lo. Mas eu quero te contar uma coisa que é ainda mais impressionante, porque no Salmo 23, no verso 6, que nós já estudamos, está escrito: bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero que você repare nesse verbo, seguirão. Não é que você precisa correr atrás da bondade de Deus. Ela te segue por onde quer que você vá. É como ter um amigo fiel que nunca te abandona, que está sempre do seu lado, que está sempre atrás de você e te alcança nos momentos mais inesperados. É como se você acordasse de manhã e a bondade de Deus já estava ali com você. Você vai dormir à noite e ela já estava ali te acompanhando. Você passa por uma crise incrível na sua vida que você jamais imaginaria e ela nunca te deixa sozinho. E a bondade de Deus, ela não é como a bondade humana, porque a bondade humana, a gente sabe muito bem, ela tem limite, ela cessa e às vezes ela falha. Mas a bondade de Deus, ela é constante, é como o nascer do sol, é como a lei da gravidade, é como a abundância do ar que você respira. E aqui está algo que eu quero te dizer que pode transformar a sua vida, mas não somente a sua vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você experimenta a bondade de Deus, você se torna uma extensão dessa bondade para a vida das outras pessoas. No Salmo 125, verso 4, está escrito assim: faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Eu quero que você entenda que existe uma conexão profunda entre receber a bondade de Deus e praticar a bondade com os outros. Não é uma troca comercial, você não está fazendo uma barganha com Deus. Na verdade, isso é uma consequência natural. É como uma fonte que transborda. Quando seu coração está cheio da bondade de Deus, ele naturalmente se derrama na forma como você trata todas as outras pessoas ao seu redor. Você acaba se tornando mais paciente com aquelas pessoas que te irritam. Você consegue ser mais generoso com aquelas pessoas que precisam de ajuda. Você consegue ser mais compreensivo com aquelas pessoas que te decepcionaram. E eu gostaria de te mostrar algo que deveria fazer você explodir de gratidão. No Salmo 52, verso 1, Davi declara isso aqui, ó. Ele diz: a bondade de Deus permanece continuamente. A palavra continuamente aqui, ela significa sem parar, sem interrupções, sem férias, sem pausas. E isso significa que enquanto você trabalha, que você estuda, se diverte, enfrenta problemas na sua vida, a bondade de Deus continua fluindo como se fosse um rio na sua vida, como se fosse uma cachoeira que nunca para. Você pode estar passando pela fase mais difícil da sua vida e pensar que Deus esqueceu de você. Mas a realidade é que a sua bondade continua operando mesmo quando você não consegue enxergá-la, quando você não consegue senti-la. É como se fosse o sol que continua brilhando mesmo quando você olha para o céu e está tudo nublado. Não é porque está nublado que o sol parou de brilhar em cima das nuvens. Mas eu também quero te falar sobre os vulneráveis e sobre os necessitados, porque isso é uma revelação da bondade de Deus que deveria nos deixar emocionados. No Salmos 12, Davi fala sobre como Deus se levanta em favor do oprimido e do necessitado. E isso nos mostra que a bondade de Deus não é uma bondade seletiva. Na verdade, ela não é exclusiva apenas para aqueles que têm dinheiro ou para as pessoas que têm mais educação ou pessoas que são influentes. Porque na realidade Deus tem um carinho especial pelos que mais precisam. É como um médico que dedica mais atenção para aqueles pacientes que estão em estado grave. E isso significa que se você está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, emocional, em relacionamentos, na sua vida espiritual, você não está fora do alcance da bondade divina. Pelo contrário, meu amigo,
Você está exatamente no centro da atenção de Deus. E aqui está como isso pode ser aplicado de uma forma prática na sua vida. Uma forma como você pode viver diferentemente, sabendo que a bondade de Deus te cerca todos os dias. Em primeiro lugar, você pode parar de viver com medo do futuro. Porque se a bondade de Deus está diante de você, preparando o seu caminho, por que você vai continuar se preocupando com aquilo que ainda nem aconteceu? Em segundo lugar, você pode começar a olhar para os seus problemas hoje com uma perspectiva completamente diferente. Porque se Deus ele é o seu refúgio e fortaleza, o seu auxílio bem presente na hora da adversidade, então nenhuma situação é grande demais para que ele não possa te ajudar a resolver. E em terceiro lugar, você pode se permitir descansar de verdade. Não apenas um descanso físico, mas também um descanso de alma que você recebe quando você tem a segurança do cuidado de alguém que nunca dorme, de alguém que nunca se cansa, de alguém que nunca falha. E em quarto lugar, você pode ser muito mais bondoso com as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você está seguro do amor e do cuidado de Deus, você não precisa viver a sua vida na defensiva, agressivo, egoísta. Você finalmente pode ser generoso porque você sabe que a fonte da onde você está bebendo água, ela nunca seca. Eu não sei o que você pensa sobre tudo isso, mas na minha opinião isso é tudo muito lindo. Se você olhar para o Salmos 34, no verso 8, você vai ver que Davi ele faz um convite irresistível. Ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. E isso significa que não é apenas para você acreditar na bondade de Deus, mas é para você experimentá-la, é para você saboreá-la, para você viver a realidade dessa bondade. É como se alguém estivesse oferecendo para você um prato delicioso e dissesse: você não precisa apenas ficar olhando para essa comida, é para você provar e veja que ela é boa. Deus ele está te convidando a experimentar a bondade dele de uma forma pessoal, de uma forma real. E talvez você tenha passado a sua vida inteira ouvindo sobre a bondade de Deus, mas você nunca provou dela. Talvez você tenha a imagem de Deus como sendo alguém distante, severo, difícil de agradar. Mas o livro de Salmos, eles destroem essa imagem falsa. Ela revela que Deus ele está continuamente derramando a sua bondade sobre os seus filhos. E você quer saber qual que é a maior bondade de Deus? A maior bondade de Deus está escrita em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, a cruz não foi apenas um ato de justiça de Deus, mas foi um ato de bondade extrema e extravagante. Deus ele poderia ter deixado que eu e você nós pagássemos a consequência dos nossos próprios pecados, mas a sua bondade o levou a pagar o preço pela minha vida e pela sua vida, um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. E hoje eu e você nós podemos gritar em alta voz: tetelestai, já está pago, já está consumado, está finito. E o que isso significa? Significa que você não precisa merecer a bondade de Deus. Você não precisa conquistar a bondade de Deus. Você não precisa ser perfeito para recebê-la, porque ela já foi derramada na sua vida através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje, meu irmão e minha irmã, você pode escolher viver essa realidade de bondade. Você pode acordar cada manhã da sua vida se lembrando que a bondade, que o amor de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. E você pode enfrentar cada desafio da sua vida, sabendo com a certeza que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Você pode dormir cada noite descansando na certeza que você está cercado e cuidado pelo Deus Criador do universo. A bondade de Deus que é revelada nos Salmos, ela não é apenas uma doutrina para que você possa estudar. Na verdade, ela é uma realidade para ser vivida. É um combustível diário, é uma fonte de esperança, é a razão pela qual você pode sorrir, mesmo nos dias de tempestade. E o meu desejo é que essa verdade, ela não apenas transforme a sua mente e o seu coração, mas que você saia daqui hoje não apenas sabendo da bondade de Deus, mas experimentando, vivendo ela de uma forma poderosa na sua vida. E que a sua vida se torne um reflexo dessa bondade para todas as pessoas que estão ao seu redor. E tendo certeza que a bondade de Deus é real, ela é constante, ela é abundante e ela está disponível para a sua vida.
Então me diz aí no comentário o que você acha da bondade de Deus, como você tem experimentado ela na sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Ative o sininho da notificação para que você possa receber a notificação quando nós lançarmos um vídeo novo nesse canal. Você já deu like nesse vídeo? Se você não deu, já deu esse like agora, porque você não sabe o quanto isso ajuda o nosso canal. E eu te vejo no próximo vídeo.